Olá, seja bem-vindo à comunidade da herança. Eu quero convidar você a ouvir esta reflexão, a curtir, compartilhar, a inscrever-se neste canal e a clicar também no sininho para que você possa receber notificações sempre que postarmos alguma reflexão neste canal. O nosso tema neste dia é da tragédia para a esperança e nós vamos ler o Salmo 40 de 1 a 4 na versão NVI, a nova versão internacional. É um salmo de Davi, Salmo 40, de 1 a 4, que diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Então lemos o Salmo 40, de 1 a 4, um salmo de Davi. E o que podemos aprender neste salmo? Muitas coisas. E eu gostaria de destacar algumas delas neste dia. Davi foi uma pessoa que enfrentou muitas dificuldades, ao ponto de até desesperar da própria vida. Quando você vai ler e estudar sobre a vida de Davi, você percebe que foi um homem que foi perseguido para ser morto. Ele foi realmente provado pelas perseguições que sofreu. Foi também um homem que errou, um homem que cometeu pecados graves, um homem que se viu no fundo do poço porque tinha feito coisas erradas, terríveis, que Deus não aprovou e com as quais Deus não poderia coadunar na sua vida. Mas quando ele se viu no fundo do poço, seja por causa do seu pecado, ou seja por causa das perseguições que sofreu, Davi se apegou a uma certeza: Deus existe e Deus se importa. Deus existe e Deus se importa. Então, nestes momentos, Davi tomou a decisão de se apegar a Deus, mesmo estando no fundo do poço. Quando ele estava em aflição, ele clamou a Deus para que Deus o trouxesse de volta à esperança. Ele colocou a sua esperança em Deus. Então, Davi colocou toda a sua confiança naquele Deus que ele conheceu através da palavra de Deus, expressa naquilo que ele já tinha ouvido. E ele disse: Deus, o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus que há de me escutar. O Senhor é o Deus que há de me socorrer. Então Davi clamou a Deus do fundo do poço. E porque ele clamou a Deus do fundo do poço, ele experimentou o alento e o livramento de Deus. Veja o que diz o verso 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Então ele clamou a Deus, ele confiou em Deus e Deus foi e o livrou. Deus o colocou sobre uma rocha, ou seja, num terreno firme. De repente, aquilo que era incerteza se tornou certeza. Aquilo que era duvidoso veio a ser completamente eliminado, porque ele tinha a confiança em Deus. E Deus foi e o livrou daquela situação. E lhe deu esperança, e lhe deu alento. O mesmo Deus deseja fazer com você hoje. Então, a experiência de Davi nos serve como um exemplo. O que Deus está dizendo a você hoje, então? Deus ouve o seu clamor. Então você precisa falar com Ele. Não sei qual é a situação que você está vivendo, mas você precisa falar com Deus. Você precisa se dirigir a Deus e colocar diante de Deus toda a sua situação, seja ela qual for. Você deve colocar a sua esperança em Deus, mesmo que seja grande a sua incerteza. Mesmo que as coisas que você tenha ouvido não sejam muito boas, mesmo que as situações que você tenha vivido sejam situações talvez até impossíveis para os homens, mas você deve colocar a sua esperança em Deus. Deus deseja tirar você do seu fundo de poço, do charco de lama pessoal em que você talvez se encontre, e colocar você sobre uma
rocha. Mas talvez o seu charco de lama seja o seu pecado, como Davi também pecou diante de Deus. Então ele teve de se arrepender, ele teve de confessar, e ele teve de abandonar o seu pecado. Talvez você precise abandonar o seu pecado. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas talvez seja uma situação de pecado. Então você precisa abandonar isso, você precisa se determinar a abandonar este vício, a deixar de lado a traição, talvez até mesmo crimes, violências dentro de casa, fora de casa. Talvez você seja uma pessoa violenta, talvez você seja uma pessoa desrespeitosa. Você precisa admitir isso e você precisa abandonar o seu pecado. Identifique o seu pecado. Abandone o seu pecado. Arrependa-se, como também Davi se arrependeu. E por isso ele encontrou diante de Deus o perdão e a graça para se levantar e caminhar. Talvez o seu charco de lama seja uma enfermidade terrível. Talvez seja uma tristeza imensa, ou uma decepção terrível, ou qualquer outra forma de dificuldade, de dor, de alma, de coração, de mente, uma situação horrível. Fale com Deus sobre isso e entregue isso a Ele. Ele vai ouvir você, Ele vai entender você. Deus quer firmar a sua vida sobre uma rocha segura, colocar os seus pés sobre terreno seguro. Então, neste ponto, é importante lembrar que na história Deus nos aponta uma rocha segura, uma rocha eterna, uma rocha fiel, e ela se chama Jesus Cristo. Deus chama você a uma nova vida, que é vivida por fé, com a confiança centrada em sua palavra. Então quero convidar você a receber a Jesus como o Senhor absoluto da sua vida. Se você ainda não fez isso, está na hora de fazer isso. Arrependa-se dos seus pecados, entregue o seu coração a Ele, porque Ele morreu por você na cruz do Calvário. E Ele está vivo, Ele ressuscitou. E Ele quer agir na sua vida e no seu coração. Quer entrar na sua vida, quer derramar o Espírito dele na sua vida e transformar o seu coração, transformar a sua vida, transformar a sua família. E se você já conhece a Jesus, mas você está vivendo distante dele, volte para Jesus, aproxime-se dele, busque, coloque a sua confiança nele e coloque a sua confiança na palavra de Deus e busque a palavra de Deus, porque ele quer guiar, ele quer sustentar e ele quer usar você para que você seja bênção também na vida de outras pessoas. Ao final deste vídeo, eu quero convidar você a ouvir algumas canções que estão num link logo abaixo. Creio que você será abençoado ao ouvir estas letras e a refletir sobre elas. E talvez seja justamente a oração que você precise fazer diante de Deus. Nós temos também um link para alguns materiais, alguma literatura que pode edificar também a sua vida. Neste momento eu gostaria de fazer uma oração. Talvez você queira receber a Jesus como o Senhor da sua vida. Então, talvez você possa orar e dizer assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz. E eu preciso de uma transformação de vida. Eu tenho vivido longe de Ti. Eu tenho vivido em pecado. Eu quero Te pedir que o Senhor perdoe os meus pecados. E que o Senhor me lave através do sangue de Cristo. Que o Senhor envie o Teu Espírito para entrar no meu coração, para mudar a minha vida. Ajuda-me, Senhor, a viver na Tua presença. Eu Te entrego a minha vida. Eu Te entrego o meu destino. Eu Te entrego tudo que tenho. Eu Te entrego tudo o que sou. Que o Senhor seja o meu dono. E que o Senhor haja no meu coração. Que o Senhor me use para a Tua glória. E talvez você seja alguém que já conhece a Jesus. E talvez você esteja vivendo longe de Jesus. Então talvez você possa orar e dizer: Senhor Jesus, eu quero voltar para Ti. Eu quero colocar a minha vida no Teu altar. Quero ser usado por Ti. Que o Senhor me ajude a Te reconhecer nos meus caminhos, a Te entregar a minha vida ao Senhor. E a cada um de nós possamos orar e dizer: Senhor, vem me alcançar no meu charco de lama. Vem me alcançar nessa dificuldade que eu estou vivendo. Que o Senhor possa me ajudar e fazer como o Senhor fez com Davi. E que eu possa viver na Tua presença. E que eu possa Te servir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por nos ouvir. Deus lhe abençoe. Inscreva-se, curta, compartilhe. Clique no sininho para receber notificações. Deus abençoe você.